Vamos lá, a gente parte agora para a questão de número 13, uma questão de trigonometria que apareceu na prova do CFO de Minas no ano de 2019. Então vamos lá, vamos para a questão. Raquel observa um prédio e deseja medir sua altura. Com a ajuda de um astrolábio, ela consegue medir o ângulo entre a linha horizontal de seus olhos e o topo do prédio em questão. Em seguida, ela elaborou o esquema a seguir para ajudá-la com os cálculos. Os olhos de Raquel estão situados no ponto P da figura, de onde ela avista o topo do prédio. Além disso, seus olhos estão a uma distância de 10 metros desse prédio e 1,6 metros do chão. Vamos entender o que esse texto está dizendo para a gente? Olha só, nesse ponto P aqui está o olho de Raquel. Esse ponto P está a 1,6 metros de altura do chão e ela consegue avistar o topo do prédio aqui fazendo um ângulo alfa com a horizontal. Lembrando que ela está a 10 metros de distância do prédio. Vamos continuar a leitura agora para ver o que o exercício está querendo. Assinale a alternativa que apresenta a altura desse prédio, considerando que Raquel e o prédio estão em um mesmo plano. Beleza, vamos lá. A gente está querendo descobrir a altura total do prédio. Então, olha só. Repara que esse pedacinho aqui, que é onde a gente consegue formar um triângulo retângulo, a gente vai chamar isso aqui de x. Não sei quanto mede esse pedacinho aqui, e é o que eu estou querendo descobrir, tá bom? Para poder encontrar a altura do prédio. Já esse outro pedaço aqui, ó, desse ponto aqui até o chão, a gente sabe que vale 1,6. Por quê? Porque esse pedacinho aqui mede 1,6. A distância do ponto P até o chão. Então aqui vai medir 1,6 também. Já posso colocar aqui, ó, 1,6, beleza? Então, o nosso desafio aqui é descobrir o valor de x, somar com esse 1,6 e aí a gente vai ter encontrado a altura do prédio. Como a gente conseguiu formar um triângulo retângulo aqui, ó, triângulo retângulo é o triângulo que tem um ângulo de 90 graus. E a gente tem não o ângulo, mas a gente tem o seno do ângulo, a gente tem alguma informação sobre o ângulo, a gente pode utilizar as relações trigonométricas para poder resolver esse tipo de exercício. Como que a gente faz para poder utilizar a trigonometria aqui para ajudar a gente? Primeira coisa que você precisa fazer é dar nomes para cada um dos lados desse triângulo aqui. Olha só, esse lado aqui é o maior lado de todos. Ele está contrário ao ângulo de 90 graus. O ângulo de 90 graus está olhando para ele. Esse lado vai ser a hipotenusa. Os outros dois lados, eles vão ser o que a gente vai chamar de cateto. A gente tem um cateto aqui e outro cateto aqui. E aí você precisa observar qual é o ângulo que você tem informação sobre ele. A gente está trabalhando com esse ângulo alfa aqui. O cateto que está contrário ao ângulo alfa, a gente vai chamar de cateto oposto. Então, vou colocar aqui, ó, CO. E o cateto que está encostadinho no ângulo alfa, ele está do lado do ângulo alfa, a gente vai chamar de cateto adjacente, CA. Lembrando que adjacente significa do lado. Então, ó, esse é o cateto adjacente e esse é o cateto oposto, beleza? Perfeito, a gente deu nome para cada um dos lados. Agora a gente precisa revisar, você precisa conhecer quais são as relações trigonométricas que existem. Seno, cosseno e tangente e quando que você utiliza cada uma delas. Então, ó, preparei um resuminho aqui para você. Coloquei aqui embaixo, escondidinho, das formulinhas que a gente vai precisar conhecer para poder resolver esse exercício. Então, esse primeiro bloco de fórmulas aqui, seno, cosseno e tangente, é o que a gente vai chamar de razão trigonométrica. Seno de um ângulo qualquer é o cateto oposto sobre hipotenusa, o cosseno é o cateto adjacente sobre hipotenusa e a tangente é o cateto oposto sobre cateto adjacente. Calma que eu vou te ajudar a decorar isso daqui. Vai ficar fácil, prometo. Beleza. E esse segundo bloco de fórmulas aí, Ramon? Olha só. Essas duas formulinhas aqui, presta atenção no peso que o nome delas tem, na importância que elas têm. Elas são chamadas de relações fundamentais da trigonometria. Essa primeira formulinha é a primeira relação fundamental da trigonometria e essa outra aqui é a segunda relação fundamental da trigonometria. A minha sugestão, caso você não conheça essas fórmulas de cor aqui, é que nesse momento você pausa o vídeo, copia essas fórmulas no seu caderno antes da gente continuar a resolução, tá bom? Isso vai te ajudar a organizar um pouco melhor o seu pensamento.
Mas vamos lá, eu falei que ia te ajudar a decorar essas 3 primeiras aqui, vou te ajudar, mas antes disso a gente precisa entender quando que a gente utiliza cada uma dessas fórmulas, para que elas servem, não é verdade? Então olha só, esse primeiro bloco de fórmulas aqui, você vai utilizar sempre que você tiver um lado do triângulo e estiver tentando descobrir o outro. Ó, vamos voltar para a nossa figura aqui. Repara que a gente tem o valor de um lado. Eu sei que o cateto adjacente aqui, ele mede 10. E eu estou tentando descobrir o valor do outro lado, que é o cateto oposto. Então a gente vai utilizar uma daquelas 3 formulinhas. Agora a gente precisa saber qual delas que a gente vai usar. Quem são os caras que eu tenho informação? Quem são os caras que eu estou trabalhando? Olha só, eu tenho o cateto adjacente e eu quero encontrar o cateto oposto. Repara que eu não estou falando de hipotenusa. Eu estou trabalhando com cateto adjacente e cateto oposto. Vamos voltar para as nossas formulinhas agora. Qual dessas 3 formulinhas aqui trabalha com cateto adjacente e cateto oposto? Ó, o seno trabalha com hipotenusa. O cosseno trabalha com hipotenusa também. Eu não tenho a hipotenusa e nem quero descobrir. A formulinha que trabalha com cateto oposto e cateto adjacente é a tangente. Então a gente vai precisar de utilizar a fórmula da tangente para poder resolver aquela questão ali. Agora a gente tem um outro problema. Que problema é esse? Vamos voltar lá no texto. Ó. Repara que a gente não tem o ângulo, mas o exercício ele deu para a gente calculado aqui, nos dados da questão, o seno do ângulo. Só que a gente precisa da tangente, não é verdade? A gente concluiu agora que a gente vai precisar de trabalhar com a fórmula da tangente. Só que a gente só tem o seno do ângulo. É aí que entram as relações fundamentais da trigonometria. Olha só, vamos voltar lá embaixo. Para que servem essas formulinhas? Relações fundamentais da trigonometria. A primeira relação fundamental aqui, seno ao quadrado de um ângulo mais cosseno ao quadrado desse mesmo ângulo é igual a 1. Se você tiver o seno, você consegue descobrir o cosseno e vice-versa. Então, sempre que eu te der o seno, você aplica essa fórmula e descobre o valor do cosseno. Se eu te der o cosseno, você aplica essa fórmula e descobre o valor do seno. Beleza? Ela vai funcionar sempre, tá bom? A segunda relação fundamental da trigonometria, ela vai permitir a gente encontrar a tangente. Olha só, se você tiver o seno e o cosseno, você consegue descobrir o valor da tangente. A tangente de um ângulo é igual ao seno sobre cosseno. Então a gente vai utilizar essas duas relações aqui para poder descobrir o valor da tangente do nosso ângulo, e aí depois a gente vai utilizar essa formulinha aqui, tá bom? Agora vamos lá. Antes da gente continuar a conta aqui, eu prometi que ia te ajudar a decorar esse negócio aqui. Como é que você vai decorar esse negócio aqui? Ó, você vai precisar de memorizar uma hashtag. Eu já vou até te pedir para poder colocar essa hashtag aqui nos comentários desse vídeo. Isso vai te ajudar no seu exercício de memorização, tá bom? Então escreve aqui nos comentários desse vídeo. Hashtag SOCATOA. SOCATOA, Ramon, o que é isso? Ó, vamos lá. Vou escrever junto com você, hein? Hashtag SOCATOA. O que é SOCATOA? Você vai escrever tudo junto, tá bom? O que é SOCATOA? SOCATOA, ó, seno é oposto sobre hipotenusa. Cosseno é adjacente sobre hipotenusa. Tangente é oposto sobre adjacente. Então essa palavrinha aqui, SOCATOA, uma palavrinha super fácil de pronunciar, ela vai te ajudar a decorar as formulinhas do seno, cosseno e tangente. Ó, seno é oposto sobre hipotenusa, cosseno é adjacente sobre hipotenusa, tangente é oposto sobre adjacente. SOCATOA, beleza? Agora vamos lá, vamos voltar para a questão que eu acho que você já deve ter até se perdido o que a gente está querendo fazer, né? Então olha só, recapitulando tudo aqui. Quero descobrir o valor de x. Para descobrir o valor de x, eu sei que esse é o cateto oposto e esse aqui é o cateto adjacente. Cateto oposto e cateto adjacente, eu vou trabalhar com a fórmula da tangente, né? Tangente de um ângulo é igual a cateto oposto sobre cateto adjacente. E qual era o problema aqui? O problema é que eu não tenho o valor da tangente, eu só tenho o valor do seno. E aí a gente vai utilizar as relações trigonométricas para descobrir o valor da tangente antes de continuar o exercício. Então vamos lá agora, sem mais delongas, vamos resolver esse negócio aqui. Agora que a gente já organizou todo o pensamento. Ó, o seno que foi dado para mim aqui
é 2 raiz de 2 sobre 3. A gente vai começar aplicando essa formulinha aqui, a gente tem o seno e vai descobrir o cosseno. Então, vamos lá. 2 raiz de 2 sobre 3 ao quadrado, mais cosseno ao quadrado de um ângulo é igual a 1. Esses malucos aqui que estão elevados ao quadrado, esse quadradinho está em cima de todo mundo, tá? Não pode esquecer disso. Então, aqui vai ficar 2 ao quadrado, que dá 4, raiz de 2 ao quadrado, isso vai dar 2, o quadrado corta a raiz, tá? Você pode pensar também que isso daria raiz de 4, que é 2. Enfim, esse pedacinho aqui vai dar 2. E a parte de baixo aqui, ó, 3 ao quadrado, 9. Tudo isso mais cosseno ao quadrado de alfa igual a 1. Agora a gente vai resolver isso daqui. 4 vezes 2 dá 8, e o 9 aqui eu repito, então vai ficar 8 sobre 9 mais cosseno ao quadrado de alfa igual a 1. Esse 8 sobre 9 aqui, que está somando o cosseno, ele vai passar para o outro lado da igualdade, subtraindo. Então vai ficar cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1 menos 8 sobre 9. Perfeito. Qual é o nosso próximo passo agora? A gente tem uma subtração de frações aqui. É ou não é? Com denominadores diferentes. Os denominadores estão bugados e a gente precisa desbugar isso. Como que a gente vai fazer aqui? Você pode calcular o MMC. Esse é um caminho, mas tem um jeito mais rápido, ó. Se eu multiplicar essa fração aqui por 9 em cima e embaixo, eu já resolvo o problema do denominador. Isso daqui vai ficar cosseno ao quadrado de alfa igual a... Estou multiplicando por 9 aqui em cima e embaixo, hein? 9 sobre 9 menos 8 sobre 9. Ramon, eu posso multiplicar esse negócio por 9 assim do nada? Pode, porque 9 sobre 9 continua valendo 1. Sempre que você pega uma fração e multiplica ela em cima e embaixo pelo mesmo valor, você não altera o valor da sua fração, tá bom? Perfeito. Só que agora eu posso fazer essa conta aqui. Como que eu faço essa conta? Ó, deixa eu repetir aqui. Cosseno ao quadrado de alfa, isso vai ser igual a subtração de fração. Você faz a conta em cima, 9 menos 8, 1, e repete a parte de baixo, 1 sobre 9. Agora, para a gente terminar de descobrir o valor do cosseno aqui, ó, pega o quadrado, leva para o outro lado, isso vai ficar cosseno de alfa igual a raiz quadrada de 1 sobre 9. Eu passei o quadrado que estava aqui para o outro lado da igualdade como raiz. Beleza, agora é só tirar a raiz de 1 e a raiz de 9. Cosseno de alfa vai ser igual a raiz de 1 é o próprio 1, raiz de 9 é 3. Então a gente descobriu aqui o valor do cosseno. Cosseno de alfa é igual a 1 sobre 3. Viu? O exercício ele deu para a gente o seno e a gente descobriu o valor do cosseno. Só que isso ainda não é o que a gente está querendo. O que a gente está querendo é a tangente. Só que para calcular a tangente a gente precisava do seno e do cosseno. E agora a gente tem e a gente vai calcular o valor dessa tangente, tá? Então vamos lá. Vou escrever aqui em cima. Tangente de alfa é igual ao seno de alfa. Quem é o seno? 2 raiz de 2 sobre 3. Tudo isso dividido pelo cosseno de alfa. Cosseno é que a gente acabou de descobrir ali, ó. 1 sobre 3. Repara que a gente tem uma fração aqui de 4 andares. Você tem uma fração sendo dividida por outra fração. Como é que você faz essa operação aqui? Você repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, olha só. Vamos lá. Tangente de alfa vai ser igual a 2 raiz de 2 sobre 3. Eu repeti a primeira e vou multiplicar isso aqui pelo inverso da segunda. Eu vou virar ela de cabeça para baixo. Então, vai ficar 3 sobre 1. Agora, olha que maravilha. Esse 3 aqui pode cortar com esse 3. E esse 1, ele não vai atrapalhar em nada, porque qualquer coisa dividido por 1 é ele mesmo. Então, a gente pode falar aqui que a tangente de alfa é igual a 2 raiz de 3. É ou não é? E aí, a gente descobriu o valor da tangente que a gente queria. E agora, a gente pode utilizar essa tangente para terminar de achar o valor de x. Vamos lá, vamos voltar para a questão. Vamos voltar para o nosso triângulo. Ó. Lembra que a tangente é 2 raiz de 3. Vamos para o nosso triângulo agora. Tangente de alfa é igual a cateto oposto sobre cateto adjacente. A tangente, a gente sabe que ela vale 2 raiz de 3. O cateto oposto, ele vale x. Então, isso vai ser igual a x
dividido pelo cateto adjacente, que vale 10. Agora é só a gente resolver essa continha aqui e achar o valor de x. Vou pegar esse 10 aqui que está dividindo o x, levar para o outro lado da igualdade multiplicando. 2 vezes 10 vai dar 20 e o raiz de 3 eu repito. Então eu posso falar aqui que x é igual a 20 raiz de 3. E a gente descobriu aí o valor de x e chegamos aqui na etapa final da nossa conta. X é igual a 20 raiz de 3. Beleza, vamos lá. O que o exercício está querendo da gente mesmo? Ele estava querendo o tamanho total do prédio, ó. Eu sei que esse pedacinho aqui vale 20 raiz de 3 e esse pedacinho aqui embaixo vale 1,6. Para descobrir a altura toda do prédio, a gente soma esses valores. Então, qual é a altura total do prédio? 20 raiz de 3 mais 1,6. Essa é a altura do prédio. A alternativa correta aqui é a alternativa B. É isso aí, essa foi a resolução da questão 13 da prova do CFO de Minas Gerais, que apareceu no ano de 2019. Essa não foi uma questão tão trivial. Ela foi uma questão com nível de dificuldade até considerável. Só que ela foi uma ótima oportunidade para você revisar os principais conceitos da trigonometria. Praticamente tudo que você precisa saber de trigonometria para sua prova, a gente, de alguma forma, passou nessa questão aqui. As razões trigonométricas e as relações trigonométricas. É isso aí, eu vou ficando por aqui, te vejo no próximo vídeo. Lembrando que tem mais exercícios, tem mais resoluções aqui na descrição desse vídeo, tá bom? Então vai lá, dá uma olhadinha na descrição, conta com seu like e a gente se vê no próximo vídeo.